Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui fala o pastor Gunnar Berg, coordenador acadêmico da ETAD. É uma grande alegria poder, com os irmãos, nessa ocasião, fazer esta interação de aulas. Aliás, durante toda esta semana, os nossos alunos do básico, de outras turmas do médio, agora também do médio e amanhã do bacharel, tiveram e terão a ministração de suas matérias da terceira remessa deste ano através da internet. E assim o faremos ao longo das próximas 5 semanas, em nome de Jesus. Como os irmãos sabem, nós tivemos algumas mudanças de rotinas que nos foram impostas por causa das dificuldades causadas por este vírus chinês, também por causa dos decretos de quarentena em todo o país, que acabaram mudando as rotinas mais comuns, desde ir a um shopping center, fazer compras num supermercado, até aquelas que são as mais importantes, como ir à escola dominical ou participar dos cultos nas nossas igrejas. Mas graças a Deus que nos permite utilizar de recursos tecnológicos como este que agora estamos usando, para que tudo não pare por completo. Aliás, por falar em parar, eu louvo o Senhor Jesus, porque desde o começo desta crise, há quase 2 meses, a ETAD, pela graça de Deus, não parou um único dia as suas atividades. Nós, pela graça de Deus, tivemos condição de manter a ETAD funcionando, a nossa sede aberta, fazendo todas as atividades de rotina desde o princípio desta crise e, em nome de Jesus, continuaremos a fazê-lo até que tudo isso se acalme e até a volta do Senhor Jesus. É a nossa esperança, é a nossa expectativa, é o ministério que Deus nos confiou. E por isso, aliás, é necessário que faça-se aqui um louvor público ao Senhor, pelas vidas de todos os funcionários da ETAD que em nossa sede em Campinas, em nenhum dia deixaram de trabalhar, expuseram-se, aliás, indo ao serviço, transitando pela cidade, comparecendo ao escritório, fazendo com que a ETAD que os irmãos conhecem e amam continuasse e continue a funcionar. Também louvamos a Deus pela vida do nosso presidente, o pastor Terence Bernard Johnson, que tem administrado a ETAD nessa nova fase de sua história com tanta liberalidade, com generosidade, aceitando e acolhendo sugestões que lhe temos dado e permitindo que esta equipe maravilhosa trabalhe com total liberdade. Deus abençoe o nosso presidente. Aliás, é pela fala dele que aprendemos a dizer que aqui em Campinas fica a sede da ETAD, porque a ETAD também está onde estão os nossos núcleos e os nossos alunos. E louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos. Os irmãos devem estar se perguntando de onde é que eu estou falando aos irmãos, porque normalmente os irmãos acompanham os meus vídeos ou de nosso belo estúdio ou da sala do escritório em que eu trabalho lá no nosso campus. Mas eu estou hoje falando aos irmãos a partir da minha casa, porque para garantir que pudéssemos ter essas transmissões em horário alternativo, como está acontecendo, e poder fazer a ministração desta aula com tanta tranquilidade, eu decidi que o melhor seria falar aos irmãos aqui de meu escritório em minha casa. Então sejam todos muito bem-vindos. É aqui onde eu passo o tempo de estudo, onde eu dedico-me às minhas tarefas bíblicas de estudo. Então os irmãos são todos muito bem-vindos aqui. Mas vamos entrar de vez no nosso assunto, porque não viemos falar nem do meu escritório e nem do vírus chinês. Viemos falar do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, desde já, tome consigo aí o seu livro, o seu manual de estudo, já o deixe aberto no capítulo de número 1 e vamos começar o nosso estudo. Aliás, os irmãos sabem, apreciam e valorizam esse material que tem nas mãos, e de vez em quando escuto alguém dizer por aí: a apostila da ETAD. Apostila não. Quem tem apostila são as outras escolas. A ETAD tem livro, um manual de estudo teológico autodidata, que os irmãos vão utilizar durante toda a sua vida. Quem completar os 3 ciclos de estudo da ETAD, o primeiro ciclo básico, o segundo médio, o terceiro bacharel, ao final dessa jornada, terá uma biblioteca de 46 títulos com 10.000 páginas de conteúdo teológico. Eu fiz um levantamento para poder saber a situação da ETAD depois de 40 anos de suas atividades e tive a feliz surpresa de saber
que o outro seminário teológico que mais perto chega da ETAD tem um material teológico que, ao final de tudo, junta 7.000 páginas. Então, a ETAD oferece aos irmãos, no mínimo, 30% mais do que qualquer outra escola. Em alguns casos, essa diferença é de mais de 60%. Então, irmãos, com alegria no coração, pegue o seu manual de estudo e abra na lição de número 1. Bom, nosso material agora vai tratar a respeito do livro dos Atos dos Apóstolos. É nossa primeira aula a respeito desse livro tão especial e todas as vezes que nós estamos diante do estudo de um novo livro da Bíblia, existem algumas questões que precisam ser respondidas. Nós não podemos nos furtar a elas. Entretanto, para alguns estudiosos, para alguns estudantes, elas podem parecer um pouco óbvias demais e sempre fica a pergunta: por que é necessário debater estes assuntos? Eles são deveras importantes? Meus irmãos, quando nós estamos diante de um texto bíblico, aliás, diante de qualquer texto, é uma necessidade exegética, é uma urgência hermenêutica que nós saibamos sobre esse texto algumas coisas. Por exemplo, o seu autor, saibamos o propósito, o destinatário específico ou geral dessa obra, saibamos quais as finalidades propostas e pretendidas por quem escreveu. Assim, a nossa primeira lição segue estas necessidades, estas urgências hermenêuticas e propõe-nos 5 pontos de estudo nesta ocasião. Falarmos a respeito do autor e do tema do livro dos Atos, também sobre o propósito, a data, o destinatário deste mesmo livro, o caráter histórico e a ênfase apologética dos Atos dos Apóstolos, o valor perene, permanente do livro e o elemento teológico do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu já me adianto a dizer aos irmãos que de toda a coleção dos 46 livros que a ETAD tem para a formação de instrução básica, intermediária e de bacharel, este livro dos Atos dos Apóstolos é um dos meus preferidos. É um dos livros de maior qualidade bíblica e teológico-técnica que os irmãos vão encontrar em nossa biblioteca. Todos são excepcionais, mas esse tem algumas diferenças na maneira como foi composto, redigido, sem falar da grande relevância que ele tem para o fato de sermos nós pentecostais, que faz com que esse material seja um dos meus preferidos em nossa biblioteca teológica. Os objetivos da nossa lição são os seguintes: mencionar as provas históricas que apontem Lucas como o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, falar sobre o propósito e a provável data e destinatário do livro, dizer qual é o tema teológico predominante no livro dos Atos, determinar o valor perene deste livro e citar os aspectos teológicos relevantes do livro dos Atos dos Apóstolos. Então vamos começar sobre a abordagem a respeito da definição do autor e do tema. E vamos desde já tratar a respeito da necessidade, da relevância destas perguntas introdutórias. Por que é preciso saber quem é que escreveu determinado livro da Bíblia? Bom, quando os irmãos estão em suas igrejas e no princípio de cada trimestre de escola dominical tomam na mão as revistas que chegam para o estudo, certamente fazem 2 verificações importantes quando este material lhes vem às mãos. Uma é saber qual é o tema, qual é o título e o subtítulo propostos para o nosso trimestre. E qual é a outra verificação que necessariamente todos fazemos? A de saber quem foi que escreveu, redigiu os comentários da revista de escola dominical. Não é exatamente assim? E por que os irmãos têm essa preocupação com relação a quem é o escritor dos comentários? Porque dependendo de quem for, nós já sabemos o que esperar daquela revista. Se será uma revista de conteúdo bíblico mais pesado, de conteúdo histórico, de conteúdo escatológico, de abordagem ética para a vida cristã. De igual modo, nós estamos aqui diante de uma necessidade muito importante, porque confirmar que Lucas é o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos equivale também a dar maior confirmação a algumas doutrinas essenciais ao pentecostalismo, entre elas, evidentemente,
especialmente o falar em línguas estranhas como uma evidência do batismo, bem como a sua atualidade a nós. Eu não vou agora dar a resposta toda aos irmãos. Eu lhes vou dar uma chance para que pensem um pouquinho e a resposta completa eu darei quando estivermos estudando especialmente o capítulo 2º do livro dos Atos dos Apóstolos. Porém, vale aqui dizer o seguinte: nós estamos diante, em Atos dos Apóstolos, de estudar o evento histórico inegável da descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2. E os irmãos já observaram que conforme o Espírito Santo desceu, não houve dúvida em qualquer dos apóstolos, e especialmente em Pedro, que se tratava aquele episódio de falar em línguas como a confirmação do derramamento do Espírito Santo já profetizada pelo Senhor Jesus Cristo. Os irmãos já notaram que pareceu aos apóstolos, nunca tiveram esta sensação, que estavam eles diante de alguma coisa que já tinham visto? Ora, e por quê? Porque o mesmo Lucas, que registra em detalhes o que aconteceu no dia de Pentecoste, já tinha registrado em seu evangelho outra ocorrência do falar em línguas estranhas, de modo que quando os discípulos viram e viveram aquilo, não lhes foi estranho, porque eles não apenas tinham escutado Cristo dizer sobre o Espírito, mas também já tinham escutado Cristo falar em Espírito. Então, agora, diante disso, você tem tempo até o momento em que estudarmos Atos capítulo 2 para me dizer qual é o texto do Evangelho de Lucas, onde podemos ter uma confirmação antecipada do que significava a descida do Espírito Santo. E se você já souber, pode deixar aí nos comentários, no chat do YouTube, nas observações do Facebook, porque vai ser bastante interessante para a nossa interação nessa aula. Mas aí está a necessidade de observarmos que Lucas é o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, porque isso significa que o livro dos Atos dos Apóstolos, atenção, é um desdobramento do Evangelho de Lucas. Aliás, esse conteúdo do livro dos Atos chegou a circular em algum momento como sendo um único volume com o Evangelho de Lucas, embora isso não tenha acontecido nem na maior parte do tempo e nem em todas as regiões do cristianismo primitivo. Contudo, assim o foi, porque conforme vamos ver agora na abertura do Evangelho de Lucas e na abertura do livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos dois textos irmanados. Mas a maior parte do tempo e na maior parte das regiões, o Evangelho de Lucas circulou mesmo em conjunto com os outros evangelhos. E o livro dos Atos dos Apóstolos foi uma literatura produzida posteriormente ao Evangelho e que circulou e foi ganhando relevância e confirmação canônica quase imediata, como aliás aconteceu com todos os outros livros e epístolas do Novo Testamento. Vamos então agora à crítica interna, isto é, aqueles elementos que dentro do texto nos permitem confirmar a autoria de Lucas. Nós vamos agora recorrer, meus irmãos, a uma memória que talvez tenhamos deixado esquecida lá atrás nos idos tempos da infância. Os irmãos se lembram quando diante de uma lagoa, de um rio, de uma represa, de uma piscina, jogavam alguma coisa na água e tão logo aquilo tocasse o espelho d'água, abria-se ao redor do objeto várias ondas, vários círculos de ondas um dentro do outro? Isso se chama círculo circuncêntrico. É uma boa forma de explicar como é que funciona a interpretação bíblica orientada a contextos, que é a melhor forma de entendermos a palavra de Deus. Isso significa que quando lemos as Escrituras, devemos compreender que qualquer texto, qualquer versículo, por mais que ele pareça menos relevante do ponto de vista histórico, doutrinário, teológico, aquele texto está ligado a outros através destes círculos circuncêntricos. Dessa forma, o que temos então é que o Evangelho de Lucas está ligado ao todo da Bíblia e outros textos especialmente, bem como o texto do livro dos Atos dos Apóstolos. E ao observarmos essas conexões de um texto para o outro, vamos conseguir
extrair mais informações, mais aprendizado, melhores conclusões sobre aquilo que está escrito no texto. E no caso específico de agora, vamos poder confirmar a autoria do texto do livro dos Atos dos Apóstolos, que obviamente nós todos sabemos é de Lucas, mas com que segurança tão grande podemos fazer essas afirmações? Bem, vamos comigo, por favor, ao capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1, quando a palavra de Deus nos diz assim: Atos 1 e 1. Eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aqui você observa duas coisas já notadas em outro texto bíblico que você conhece. A primeira delas é o nome de um certo personagem, Teófilo. Não é um nome comum. É um nome que, tendo visto uma vez, facilmente você se lembrará dele. E onde é que aparece a outra ocorrência deste nome? Lá no primeiro capítulo do livro do Evangelho de Lucas, também no versículo de número 3. Veja só o que está escrito lá. Pareceu-me bem a mim, conveniente também, descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo. É o mesmo Teófilo, é o mesmo Theo, Deus, Filo, amigo, é o mesmo amigo de Deus, também amigo de Lucas, a quem Lucas está escrevendo, no caso dos evangelhos, para falar a respeito de tudo aquilo que muita gente viu, com o objetivo de colocar em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. E no caso dos Atos dos Apóstolos, ele quer dar as confirmações a respeito do que Cristo fez depois da ressurreição. Aí, inclusive, temos também a declaração de propósito do livro. Mas permanecemos um pouquinho ainda com as questões relativas à autoria do livro dos Atos dos Apóstolos. Quando estamos afirmando que Lucas foi o escritor deste material, tal qual foi também o escritor do Evangelho que leva o seu nome, nós estamos dando confirmação a um desdobramento histórico e espiritual da experiência da igreja primitiva com o Espírito Santo. Experiência essa que foi profetizada por Cristo, vivida pelos apóstolos e herdada por nós, porque esta promessa diz respeito a todos nós. Pedro disse que cumpriu-se naquele dia o que fora dito pelo profeta Joel no capítulo de número 2, quando o Espírito seria derramado sobre toda a carne, o que inclui você e eu. Mas quando há uma negação da autoria, isso é colocado em risco. Quem é que nega que Lucas foi autor, foi escritor do livro dos Atos dos Apóstolos? Negam os teólogos que estão ligados ao movimento chamado de alta crítica. Irmãos, esta chamada alta crítica, de alta não tem nada, ela é bem rasteira, bem pedestre, bem baixa mesmo. E os irmãos vão notá-la florescendo, dando seus primeiros frutos podres, ali por meados do século XIX e um pouco antes disso. O que a alta crítica faz? Ela vive de lançar dúvidas sobre aquilo que era basilar, fundamental e inquestionável. Não se trata de renovar a investigação para poder confirmar ainda mais aquilo que todos já sabíamos, não. Se trata, como eles mesmos gostam de dizer, de revisão e desconstrução. Que de desconstrução nada tem. Trata-se apenas de uma tentativa de demolição dos pilares do Evangelho. E nós vamos observar, então, que essa chamada alta crítica, já em meados do século XIX, lançava dúvidas sobre quem é que foi o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos. O que sugeria a alta crítica? Que o livro dos Atos dos Apóstolos fora escrito não por Lucas e nem na data que nós sabemos que foi, que é ali por volta do ano 60 ou 65 da era cristã. Para a alta crítica, este texto do livro dos Atos dos Apóstolos não foi feito por Lucas, mas por uma equipe de compiladores, de redatores, cuja finalidade era, ali por volta do ano 160, 170,
tornar oficial as tradições preferidas dos cristãos. Aí nós saímos então do campo doutrinário e caímos no campo folclórico. Para a alta crítica, a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos não é a leitura de uma crônica, isto é, de um texto feito na ocasião por quem o vivenciou e por quem pesquisou com as testemunhas oculares que o presenciaram, mas sim uma compilação feita posteriormente para dar revigoração ao folclore cristão que talvez estivesse fenecendo ali por meados do segundo século. Isto é uma podridão. O que é que vai acontecer com esses teólogos da alta crítica? Agora eles se munem de pretensa intelectualidade, se munem de academicismo falso para negar as evidências a respeito do Evangelho, a respeito da cruz, a respeito da ressurreição, a respeito do batismo com o Espírito Santo, mas um dia eles terão algo teológico que não vão poder negar, que é o fogo do inferno ardendo na carne deles. Aí eles vão ter que dobrar os joelhos e usar a língua para confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então fuja da alta crítica, que quase sempre vem assinada por teólogos com muitas consoantes em seus sobrenomes. Estou falando mesmo da teologia alemã. Cuidado com ela, é perigosa sim. Então, voltando ao texto bíblico, nós temos aqui no primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos estas colocações que nos permitem, sem dúvida alguma, associar, confirmar a autoria deste livro como sendo também a mesma autoria do Evangelho escrito por Lucas, e um dos indícios mais fortes é que este livro fora escrito ao mesmo Teófilo, amigo de Deus, amigo de Lucas. Não se sabe se Teófilo era grego, se ele era judeu, mas o que a história depõe, sim, com segurança, é que ele era membro oficial da corte romana ou de alguma espécie de autarquia ou alguma repartição governamental do Império Romano. Mas isso também é uma evidência de que o Evangelho estava penetrando naquelas camadas da sociedade romana onde naturalmente se imaginava que ele nunca fosse chegar. Mas a palavra de Deus é invencível e ela não pode ser detida jamais. Uma vez que chegamos até a falar a respeito de quem foi Teófilo, vamos ver já então quem foi Lucas, já que estamos defendendo que ele foi escritor do livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas foi, como todos nós sabemos, um médico, um erudito, e Lucas era gentio. Certamente ou provavelmente ele veio de alguma região da Antioquia da Síria. Ele tinha essa formação intelectual maravilhosa. O texto grego de Lucas é um dos mais escorreitos do Novo Testamento. Aliás, recomenda-se àqueles que estão iniciando os estudos do Novo Testamento que não encarem logo de imediato os textos escritos por Lucas, porque eles estão entre os mais difíceis, mais elevados, de um vocabulário mais complexo. Seria bom começar, neste caso, pelas redações de Pedro, ou mesmo pelo texto de João, que, embora seja bem mais difícil que o de Pedro, é mais fácil que o de Lucas. Mas então temos aí um homem de alta erudição, e essa erudição reflete-se onde? Isso também é um indício de crítica textual interna a respeito e a favor de sua autoria do livro dos Atos dos Apóstolos. Expressa-se no seu rigor historiográfico. Não se esqueça que a tradição cultural dos romanos era grega, porque se Roma dominou os gregos militarmente, foi na contramão dominada culturalmente pelos gregos. E esse rigor historiográfico grego é que deu a Lucas a condição de fazer o trabalho que ele fez tanto no Evangelho quanto no livro dos Atos. Veja o que ele diz aqui no caso dos Evangelhos, especialmente. Volte comigo lá ao capítulo 1, logo no primeiro versículo. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, atenção, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Lucas conhecia outros escritos, outros pretensos evangelhos, além, claro, dos próprios evangelhos que estão nas Sagradas Escrituras,
Lucas conhecia e entrevistou testemunhas oculares e fez uma investigação, como ele mesmo diz, minuciosa, a mesma metodologia ele replicou na pesquisa que fez, inspirado pelo Espírito Santo sempre e obviamente, no livro dos Atos dos Apóstolos. Não vamos aqui dedicar a Lucas os méritos daquilo que ele produziu, porque nós devemos considerar que acima dele estava o Espírito Santo conduzindo o processo de inspiração e usando este médico. Sim, todas as vezes que o Espírito Santo inspirava alguém, utilizava-se do perfil, da personalidade, do gênio, da habilidade que tinha aquele escritor. Por isso dizemos que autor a Bíblia tem um, mas escritores tem 40 aproximadamente, e cada um deles escreveu segundo o seu estilo, segundo a sua capacidade, segundo o seu conhecimento, mas sempre dirigido e plenamente inspirado por Deus, porque tudo nas Sagradas Escrituras foi inspirado pelo Senhor. Então, confirmada a autoria deste texto do livro dos Atos dos Apóstolos, por causa das evidências internas da Bíblia, também precisamos recorrer às evidências externas à Bíblia, que é o testemunho histórico, que dá conta de que mesmo foi Lucas quem escreveu esse texto. E aí nós temos os pais da igreja, nós temos o cânon muratório, nós temos a tradição que indica isso, não nos faltam exemplos, não nos faltam confirmações, e todas elas são muito tranquilas, sem debates pesados a respeito de que Lucas foi, sim, o escritor do texto do livro dos Atos dos Apóstolos. Bom, com isso nós vamos então ao propósito, uma vez que nós já falamos do destinatário e também da data, o propósito pelo qual este livro foi escrito. O propósito do livro dos Atos dos Apóstolos está explicitado por Lucas também aqui na abertura do seu texto. Veja o que ele diz. Ele fala assim, atenção. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos, aos quais ele também, depois de ter padecido, se apresentou vivo e com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Então, o que é que temos aqui, meus amados irmãos? Nós temos as declarações de propósito, de finalidade desse texto. O que é que Lucas queria com esse texto, ou melhor até que isso, o que o Espírito Santo queria quando pediu, ou quando instruiu e iluminou e inspirou Lucas a fazer esse texto? Que se fossem coletadas todas as provas históricas que confirmassem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Paulo fez isso, mas Lucas também fez. Também aqui estão registrados os eventos mais importantes da história do cristianismo, a começar pelo derramamento do Espírito Santo, que está em Atos capítulo 2, e outras repetições deste derramamento acontecidas ao longo do texto do livro dos Atos dos Apóstolos, que nos falam que este evento do Pentecoste, bem como do falar em línguas como a evidência inicial, a evidência inegável e incontornável de falar em línguas estranhas, repetiu-se ao longo de toda a experiência da igreja primitiva e é para os nossos dias, o que vamos ver quando falarmos sobre a perenidade desse texto. Então aqui está o propósito, é um texto dedicado a fazer uma defesa histórica, factual, da ressurreição, do derramamento do Espírito Santo e dos desdobramentos da história da igreja em seus primeiros momentos. E por que é importante observarmos o propósito deste livro? Para que quando o lermos, saibamos exatamente quais foram as finalidades pelas quais o texto foi escrito. Lucas tinha em mente o propósito primeiro de narrar a história
da formação, do desenvolvimento e da expansão da igreja, começando em Jerusalém, concluindo em Roma. Portanto, não era o seu propósito simplesmente fazer biografias de Paulo, de Pedro, de qualquer dos apóstolos. Eles entram no texto de Lucas quando são necessários ou relevantes ao contexto daquilo que está sendo narrado, escrito por Lucas. E é assim e por isso que nós temos aqui um texto precioso que faz parte das Sagradas Escrituras. Observe, é uma apologia à ressurreição de Cristo. Agora imagine se nós fôssemos dar ouvidos à alta crítica, que primeiro começa a questionar e criticar quem é que são os autores, se a data da escrita de um texto é aquela mesma, e muita gente, sem prestar atenção, começa a engolir esses questionamentos, pensando assim: talvez seja, talvez não seja. Qual é o problema se foi Lucas ou não? Qual é o problema se foi nessa data ou não? Aí eu já expliquei aos irmãos. Nós começamos a abrir mão de prerrogativas aparentemente simples, mas que acabam por derrubar tudo aquilo que nós cremos, porque são peças fundamentais de sustentação e comprovação bíblica. Depois disso, começamos a abrir mão da validade daquilo que está escrito, porque se o autor não é mesmo aquele, se a data não é mesmo aquela, então vai ver que o conteúdo também não é aquele, não se trata de fato, mas de tradição. Aí eu pergunto aos irmãos, para os amados irmãos, a ressurreição de Cristo Jesus é fato ou tradição? O derramamento do Espírito Santo é tradição ou foi um evento histórico que não pode ser negado? Estamos diante de quê? Eu estou diante de fatos. Eu estou diante de história, não estou diante de alegoria, não estou diante de nenhum tipo de simbolismo, estou diante de coisas que aconteceram mesmo. Sim, porque toda a Escritura é divinamente inspirada. É o que nos diz a palavra de Deus a respeito dela mesmo, dando de si própria testemunho. Então aqui está Lucas provando e demonstrando que o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e ele diz, apresentou-se a muitos com infalíveis provas, foi visto por muitos, muitos o viram, muitos com ele interagiram. Então não há por que negar que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Mas este livro tem um caráter apologético histórico. Ora, o que significa isso? Para entendermos bem o que é uma apologética histórica, talvez devêssemos esquecer agora de um modo geral todo o livro dos Atos dos Apóstolos e nos concentrarmos em 3 textos específicos que estão dentro dele. O discurso de Pedro no capítulo 2, depois do derramamento do Espírito Santo, o discurso de Pedro que aparece no capítulo de número 3, depois também o discurso feito por Estevão pouco antes do seu martírio, e isso está lá no capítulo de número, essa história está lá no capítulo de número 6 e de número 7. O que tem em comum as pregações feitas por Pedro, estas duas, e a de Estevão? Elas são exemplos bem claros do que é uma apologética histórica. Nesses 3 casos que eu citei, Pedro e Estevão retomam os textos bíblicos do Antigo Testamento e começam citando os personagens, os profetas e os eventos do passado a confirmar que o Senhor Jesus Cristo era o Messias enviado por Deus e que foi negado por Israel. Não vá se esquecer que, embora estejamos em um outro livro da Bíblia, que não os Evangelhos, estamos somente neste caso a 50 dias da morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. Então, quem ouviu Pedro pregar, quem viu Estevão morrer, quem atirou pedras em Estevão, quem ajudou a surrar Paulo e Silas, quem ajudou a surrar João e Pedro, foi a mesma geração, mesma turba de pessoas que estava lá gritando solte Barrabás, que estava na via dolorosa, zombando de Cristo, que estava no Calvário, ridicularizando o nosso Salvador. Então a apologética histórica aqui vem em cima da ferida, em cima do problema, contra os mesmos que negaram a Cristo. Estes mesmos que verão ao Senhor Jesus Cristo, conforme nos diz o livro do Apocalipse, quando relata as Escrituras na revelação que Deus deu a Jesus Cristo e Cristo pelo seu anjo enviou a João, quando assim diz que Cristo descerá com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Então todos verão a Cristo e saberão que ele é Senhor. Mas Pedro e Estevão
tomam a história passada e presente para acusar aqueles que estavam ali ou escutando as suas palavras. Isto é apologética histórica, é usar a história para fazer defesa da fé, é usar a história para confrontar o pecador. No caso do texto dos Atos dos Apóstolos, nós temos exatamente essa estratégia. Porém, ela está sendo montada e reunida por Lucas para fazer defesa do Evangelho, nem tanto àqueles que eram contemporâneos seus, mas principalmente aqueles que viemos nós depois dele, porque ali estão as provas históricas, geográficas, políticas, as provas de nome, as provas econômicas e sociais, de que tudo aquilo que se está escrevendo a respeito da ressurreição, do Pentecostes, das curas, dos batismos com o Espírito Santo, são coisas verdadeiras, porque estão ali sendo contadas e todos os nomes dos envolvidos nos fatos estão sendo explicitados. Todos os elementos para validar uma notícia estão ali confirmados. Os irmãos sabem que estamos vivendo tempos de fake news. E todas as vezes que uma fake news nos chega, ela se parece com uma fake news. Por quê? Porque ela não tem nome de quem falou, não tem data de quando aconteceu, não estão caracterizados os personagens principais, é sempre um primo de um amigo, de um cunhado, um conhecido, um áudio atribuído a alguém famoso, mas esse famoso sequer tem o costume de gravar áudios, e aí está montada uma notícia mentirosa. Mas aqui nós temos notícias verdadeiras. Nós sabemos quem, como, quando, onde e porquê, que são as bases do jornalismo responsável. Assim, portanto, o que temos é uma demonstração do melhor exercício histórico e apologético. Depois disso, então, é interesse nosso nos voltarmos para o valor permanente do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos agora tratar sobre o valor permanente do livro dos Atos dos Apóstolos. Diferentemente da maioria dos livros do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos, ao que parecem, não foram primariamente enviados às igrejas cristãs, quer como dirigidas a elas ou como circulando entre elas. Alguns conceituados comentadores da Bíblia são da opinião que ambos, principalmente Atos, circulavam entre os livros de comércio livreiro contemporâneo, para benefício do público gentio dado à literatura, até porque a sua mensagem visava alcançar os gentios. Assim sendo, deve ter havido algum espaço entre a primeira publicação dos 2 volumes do Evangelho e do Livro dos Atos e a sua circulação efetiva nas igrejas como um documento cristão divinamente inspirado. Mas não quer dizer, esta observação feita em nosso manual de estudos, que nós estamos de um livro cuja canonização foi polêmica ou forçada. Trata-se unicamente, irmãos, de um material que seguiu caminho diferente dos demais para chegar a ser incluído no cânon. Isso não se trata de algum tipo de falsificação, de alguma forçação do texto para que ele viesse a ser incorporado ao cânon. É simplesmente um caminho diferente. Mas quando estamos falando sobre o valor permanente do livro dos Atos dos Apóstolos, nós estamos diante de uma literatura que rapidamente alcançou entre as igrejas o prestígio necessário para ser considerado um material canônico. Portanto, estamos diante de um texto que, apesar do valor histórico muito forte, porque é o que é uma obra historiográfica, é uma defesa histórica da fé cristã, é apologética histórica, nós estamos falando de um material permanente, perene, porque ele é inspirado e não passa como o demais de toda a Escritura também não. Os irmãos devem se lembrar que no capítulo 14 do livro do Apocalipse aparece um anjo voando no céu e proclamando o Evangelho eterno, que é este mesmo Evangelho que estamos agora estudando e pregando, porque não há outro Evangelho. Em Gálatas, o apóstolo Paulo diz assim aos crentes da Galácia: admiro-me, ó Gálatas, que tenhais passado deste Evangelho para
outro que não é evangelho, só tem um. Então o texto do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, bem como do livro dos Atos dos Apóstolos, é permanente. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Esse valor perene deste livro é também para nós um testemunho fundamental de que as coisas que estão nele escritas são, atenção à palavra, porque não é um trocadilho simples, continuadas para nós. Batismo com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas, dons espirituais. Tudo isso é para nós. Não houve cessão destas coisas restritas aos tempos apostólicos. Então nós estamos de um livro que, apesar de todo o valor histórico que tem um valor espiritual tremendo. Vamos, portanto, ao interesse, ao valor, à relevância teológica do livro dos Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, nós valorizamos muito, do ponto de vista teológico, os escritos do apóstolo Paulo. Talvez se agora os irmãos fizerem um teste e perguntarem a qualquer pessoa, inclusive os alunos da ETAD, quem é o principal teólogo da igreja primitiva, todos lhes vão responder Paulo. Acontece que foi Lucas o autor da maior quantidade de textos do Novo Testamento, não foi Paulo. Lucas escreveu com as suas com o seu Evangelho e o seu livro dos Atos mais texto do que Paulo com todas as suas 13 epístolas. Existe ainda um debate, os irmãos sabem, sobre quem foi o autor da epístola aos Hebreus. Sabem disso, não é? Se atribuirmos a autoria dessa epístola a Paulo, como boa parte da tradição o faz, então, por causa dessa epístola, Paulo terá escrito um pouquinho a mais do que Lucas. Porém, há outras correntes teológicas que atribuem a Lucas a autoria da carta aos Hebreus, e isso o tornaria não apenas o primeiro, mas o primeiro em larga distância de todos os outros autores ou escritores do Novo Testamento. E o interesse teológico pelos escritos de Lucas tem sido renovado nos últimos tempos, graças a Deus por isso, para que nós, os pentecostais, nos enchamos de autoridade e afirmemos categoricamente que o Senhor Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo ainda, e que falar em línguas estranhas é necessário para se mostrar ser batizado, e que os dons espirituais, todos eles, os que revelam o saber, o conhecer e o poder de Deus, são para os nossos dias, para a edificação da igreja. Não houve cessação dos dons, eles continuam. O texto de Lucas, teologicamente, nos confirma a continuidade dos propósitos de Deus na história. Trata-se de também confirmar qual é a missão da igreja, porque o livro dos Atos é um livro missionário, é um livro que nos convoca a falar do Senhor Jesus Cristo. É um livro que, aliás, não só fala que o Espírito Santo veio, mas para que o Espírito Santo veio. Observe comigo o capítulo de número 1, o versículo 8, que diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Há, não por acaso, muitos textos lá atrás da igreja primitiva que não chamam o livro dos Atos dos Apóstolos de livro dos Atos dos Apóstolos, mas livro de Atos do Espírito Santo. Tamanha liberalidade com que o Espírito agia naquele tempo. Este livro mostra para nós o que aconteceria com a igreja hoje se a igreja estivesse à disposição do Espírito conforme estavam os apóstolos. O problema é que nós queremos o Espírito à nossa disposição. Queremos nós que o Espírito nos permita fazer o que quisermos, ao invés de fazermos nós o que o Espírito queira que façamos. Meus irmãos, quando nos diz a palavra de Deus, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, não se trata que o Espírito Santo foi obrigado a concordar com aquilo que estava no coração dos apóstolos, não, mas ao contrário, sim que os apóstolos é que estavam na mesma sintonia do Espírito. Cuidado aí, gente, na hora que formos dar os temas para as nossas convenções, nossos conclaves e nossas reuniões, para não fazermos estrago teológico. Nós concordamos com o Espírito, não é ele conosco. Então aqui temos um interesse renovado pela teologia de Lucas e por Lucas, o teólogo pentecostal. Com isso, nós chegamos ao término desta primeira lição.
Agora nós vamos fazer um intervalo nessa transmissão. Os irmãos têm algum tempo aí para tomar uma água, organizar de novo o seu local de estudo. Retornaremos dentro de alguns instantes para começarmos ou retomarmos o estudo a partir da lição de número 2. Eu encontro com os irmãos daqui a pouco. Vá deixando seus comentários aí na nossa fanpage, no nosso canal do YouTube, e aproveite para fazer todas aquelas coisas que todo mundo que grava vídeo para o YouTube pede para fazer. Curte, compartilha, assina, segue, faz tudo o que você precisar, irmãos, porque essas transmissões estão sendo em sinal aberto, não apenas para os alunos da ETAD, mas para todo o povo de Deus que quiser se instruir. E para nós, quanto mais gente aprendendo a Bíblia, é menos gente indo para o inferno. Então vamos fazer a nossa parte, compartilhando esse conteúdo. Dentro de alguns instantes nós retomaremos a lição de número 2. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.